No capítulo deste sábado, 20 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Mateus está feliz porque ele e Amadeu estão terminando mais um sobradinho. Amadeu lembra que Francesco falou que eles já estão tudo vendido. Mateus diz que Francesco tem dinheiro para financiar os compradores. Amadeu deixa claro que ele não está mais se queixando de nada. Mateus diz que ele nem deve. Dolores pergunta para Antônio o que aconteceu com o homem que matou Hernandes e a amante dele. Antônio conta que ele está preso, mas deve ser absolvido, porque ele usou em legítima defesa da honra dele. Hortência pede para Antônio vender a casa que Hernandes morava. Antônio fala que já tem interessado na casa e nos armazéns que eram de Hernandes. Hortência manda ele vender tudo que era de Hernandes. Antônio fica com um sorriso enorme para o que Hortência mandou ele fazer. Gumercindo está com pena de Angélica ao saber que Augusto se elegeu, porque antes ela já não tinha marido, agora ela ficou viúva de vez. Enquanto isso, Augusto beija as mãos de Angélica falando que ele é muito grato a ela, contando que ela está diante de um deputado. Angélica sorri para o marido e ele conta que foi eleito. Angélica fica feliz pelo marido ter conseguido o que queria. Ele conta que veio correndo para contar para ela e deixa claro que ele está extremamente grato pela ajuda que ela deu para ele. Augusto começa a elogiar a Angélica, dizendo que ela é uma pessoa maravilhosa e lembrando o quanto foi importante a ajuda dela. Ela manda ele deixar de bobagem, perguntando qual foi a ajuda que ela deu para ele. Augusto fala besteira, pensando que Angélica não se importava com a ausência dele por ela ter cuidado dos bens deles dois também. Enquanto ele corria atrás da vocação dele, Angélica deixa claro que o importante é que ele chegou aonde ele queria. Augusto, todo feliz, repete que ele está eleito. Angélica lembra Augusto que ele prometeu para ela em lutar para que as mulheres possam votar também. Augusto torna a prometer que vai fazer de tudo para conseguir o que a esposa pediu. Angélica e Augusto se abraçam comemorando a eleição dele. Damião e Tizil visitam Naná e ela deixa claro o quanto estava preocupada com eles. Damião conta para a irmã que ele está muito feliz, trabalhando por conta própria. Ele não tem mais patrão. José Alceu pergunta para Damião se ele deixa que Tizil fique morando com eles lá. Damião deixa nas mãos de Tizil essa decisão. Tizil é um filho amoroso e carinhoso e diz que não quer deixar o pai sozinho. Damião pede para o filho não se preocupar com ele, porque ele sempre dá um jeito. José Alceu convida Tizil para ir à praia com ele e ver o mar. Damião sabe que o filho não conhece ainda o mar e manda ele com Alceu. Tizil fica muito feliz e fala que vai com Alceu. Antenor convida Damião para morar com eles, e Naná concorda com o marido, perguntando para o irmão se ele não está cansado de viver sozinho. Antenor diz que já que o coxa é dele, ele também teria uma boa freguesia lá. Damião promete pensar no que eles pediram. Tizil conhece o mar pela primeira vez, graças a José Alceu. Os dois deitam na praia curtindo o vento dela. Já está aparecendo a barriga de Paola. Anacleto reclama para Inês que ele teve que vender a fazenda de volta para Angélica pelo preço que ela quis pagar. Inês pergunta do que ele está se queixando então. Anacleto deixa claro que ele não está se queixando de nada. Inês lembra o marido que eles estão bem morando com a filha deles. Anacleto reclama porque Paola não está mais vindo nem almoçar em casa. Inês defende a filha, falando que Paola deve estar almoçando com os empregados dela. Anacleto não tem mesmo o que fazer e se incomoda até porque Francesco foi viajar. Inês lembra o marido que Francesco é um homem importante, cheio de negócios para cuidar. Anacleto quer arrumar um trabalho. Ele não quer ficar encostado nas costas da filha. Angélica conta para o marido que ela recuperou aquele pedaço da fazenda que estava com Anacleto, e o café que ele tem lá já compensa o que ela pagou. Augusto elogia Angélica, falando que a cada dia ela surpreende mais ele. Angélica joga uma insinuada para Augusto e Florinda, falando para Augusto que ela espera que ele não surpreenda ela de novo. Ela olha de repente para Florinda, que estava olhando para eles toda desconfiada. Janete só quer sair agora sozinha com Josué para fazer compras. Luísa e Antônia comentam que Janete está saindo muito para ir às compras e nem leva mais Rosana. Luísa lembra que quando Damião era o cocheiro, ela não saía tanto. Antônia percebe que Janete esqueceu Francesco de vez.
Luísa lembra a Antônia que elas precisam ser discretas. Elas não veem, não ouvem nada. Gumercindo brinca com o genro, falando que ele pensou que ele não ia contar para ele sobre a eleição ganha dele. Maria do Socorro chama Augusto de doutor, falando que é verdade. Eles estavam esperando ele ir lá contar para eles. Augusto manda Maria do Socorro chamar ele de deputado agora. Maria do Socorro não gosta nada da soberba do genro e fala de cara fechada: "Está bem, senhor meu genro." Augusto conta que antes dele ir lá contar para eles, ele foi na fazenda abraçar a mulher dele e agradecer a ajuda que ela deu para ele, e pede a compreensão dos dois. Maria do Socorro gosta de saber o que Augusto fez em relação a Angélica, e Gumercindo chama o genro de deputado, falando que eles compreendem ele. Maria do Socorro não esconde que está surpresa com a atitude do genro e pergunta como está a filha dela, Angélica. Augusto conta que a esposa dele está muito bem. Damião e Tizil estão de malas prontas, e Damião paga a Dolores o que ele estava devendo para ela. Dolores pergunta se eles estão indo embora. Tizil conta que eles estão indo sim embora. Juliana pergunta para onde eles estão indo. Damião conta que eles vão morar com Naná em Santos. Juliana pergunta para os dois como Naná está. Damião conta que ela está muito feliz. Ela está casada esperando um filho. Juliana fica feliz ao saber que Naná está bem. Damião se despede das duas e vai embora com Tizil. Tizil e Damião estão indo embora contentes demais para a casa de Naná. Mariana procura emprego na casa de Maria do Socorro. Maria do Socorro pergunta o que aconteceu com Francesquinho. Mariana conta que Francesquinho era rejeitado na mansão de Janete. Não foi por outra coisa que ela levou ele embora de lá. Maria do Socorro torna a perguntar o que aconteceu com o menino. Mariana afirma que Janete jamais faria essa pergunta para ela. Maria do Socorro é firme ao dizer que ela é diferente de Janete. E ela está perguntando. Mariana pergunta para Maria do Socorro se ela aceitaria ela lá com o Francesquinho. Maria do Socorro deixa claro que lá eles já têm crianças demais. Mariana fica triste e fala que não trouxe ele com ela porque ela está cansada de procurar emprego com ele e levar não na cara. Maria do Socorro deixa claro que ela não está rejeitando ela. E ela está empregada. Mariana fica contente pela nobre atitude de Maria do Socorro. Leonora sabe como Maria do Socorro é boa e sorri por ela ter contratado Mariana. Paola conta para os pais que ela não está mais aguentando comer o macarrão dela. É muito macarrão que já está dando até enjoo nela. Anacleto não quer deixar de comer o macarrão da filha. Paola, como está muito cansada, fala para a mãe que ela vai tomar banho e se deitar. Inês fica preocupada porque Paola não quer jantar. Paola deixa claro que ela não está com fome. Inês comenta com Anacleto que Paola só está assim manhosa porque o marido dela está viajando. Anacleto pergunta para onde Maledito foi. Inês chama a atenção do marido, mandando ele não chamar o genro deles de Maledito. Anacleto dá desculpa de que é o jeito de falar dele. Inês finge que acredita no rabugento do marido dela. Rosana é irônica ao perguntar para Marco Antônio como a fábrica de macarrão vai. Marco Antônio é realista e pergunta para a esposa se ela quer saber da fábrica de macarrão ou da italiana Paola. Rosana não esconde seu interesse para sobre com Paola, dizendo que ela quer saber das duas coisas. Marco Antônio fala que ambas estão bem e que a barriga de Paola está crescendo cada dia mais. Rosana fica chocada ao ver que Marco Antônio não fica indiferente com Paola, sabendo que Janete odeia ela. Marco Antônio deixa claro que ele não pode ter ódio de uma pessoa que está fazendo o pai dele feliz. Rosana fica espantada ao ouvir o marido falar desse jeito. E Marco Antônio quer muito saber se Paola vai ter um irmão ou uma irmãzinha dele. Gumercindo comenta com Augusto que ele aplicou um bom dinheiro na casa bancária de Francesco. Augusto percebe que Francesco conseguiu passar a conversa em Gumercindo. Gumercindo deixa claro que antes de meter a cara ele procurou saber muito sobre lá. E ele sabe que banqueiro não perde dinheiro. Augusto fica feliz ao saber que o sogro dele agora também é banqueiro. E ao mesmo tempo alerta o sogro para ele ficar de olho onde Francesco vai colocar o dinheiro dele, porque ele tem costume de financiar fábricas de fundo de quintal. Gumercindo começa a ficar preocupado. E Augusto continua falando sobre os financiamentos de italianos que Francesco faz, porque eles dizem que vão fazer a América, e pergunta se ele está sabendo que alguns deles já faliram. Gumercindo diz que não está sabendo de nada. Augusto torna a alertar o sogro dele, para ele tomar cuidado com Francesco e ficar de olho nele. Gumercindo fica preocupadíssimo.
Amadeu, como está apaixonado por Hortência, conta para Mateu e Juliana que eles vão se casar. Juliana fica contente pelos dois e pergunta para Hortência se é verdade. Hortência diz que sim. Mateu fica feliz pelo amigo e Amadeu deixa claro que ele quer sossego agora na vida dele. Ele olha para Hortência e fala que ele é um homem apaixonado. Os dois se beijam na frente de Mateu e Juliana. Hortência conta para os dois que aconteceu um milagre. Deus abençoou ela e ela está grávida de Amadeu. Juliana fica muito feliz por Hortência. Dolores conta para Antônio que Hortência contou para ela que está grávida. Ela não era árvore seca como o traste do genro dela pensava. Antônio fica muito feliz ao saber que a tia está grávida. E Dolores conta que Hortência e Amadeu vão se casar e com a bênção dela ainda. Antônio brinca com Dolores, perguntando se acabou a raiva dela pelo italiano. Dolores tem a cara de pau de dizer que ela nunca teve raiva do Amadeu. E Antônio faz cara de que finge que acredita. Amadeu convida Mateu e Juliana para serem padrinhos do casamento deles. Mateu não pensa duas vezes e aceita na hora. Hortência sabe que Deus abençoou ela porque ela devolveu o filho deles. Maria do Socorro volta a perguntar para Mariana onde está o Francesquinho, deixando claro que vão cobrar dela quando souberem que ela está trabalhando lá. Mariana conta que Francesquinho está sendo bem cuidado no orfanato da Santa Casa. Maria do Socorro pergunta se foi lá onde ela deixou o menino. Mariana diz que sim. Ela não tinha como ficar perto dele, já que ninguém queria dar trabalho para ela estando com ele. Maria do Socorro fica preocupada, dizendo que ela não deveria ter feito isso. Mariana sabe que pecou por ter excesso de cuidados com Francesquinho. Deixa claro que naquela casa ele recebeu o nome deles, mas não recebeu nada de amor. Leonora defende o que Mariana falou. Maria do Socorro diz que também entende, mas o menino é um maliano. Mariana deixa claro que nenhum maliano se importa com Francesquinho. E se um dia se importarem, vão saber onde ele está. Mas ela duvida que alguém vá buscá-lo, porque Janete sempre odiou aquele menino. Leonora fica com pena de Francesquinho depois de tudo que Mariana contou. Anacleto pergunta para Inês como a filha deles está. E Inês diz que Paola está cansada, dando a opinião dela, que ela não deveria trabalhar tanto na fábrica. Anacleto acha difícil Paola entender isso, já começando com a arrogância dele dizendo que ele vai falar com Francesco sobre isso. Inês manda ele não falar nada, não é para ele arrumar confusão com Francesco, pelo amor de Deus. Anacleto diz que Francesco não está cuidando como se deve da mulher dele. Inês deixa claro que eles não devem se meter, porque Paola é teimosa. Ela sabe que Francesco jamais deixaria Paola ficar andando e trabalhando muito, sabendo que ela está esperando um filho dele. Anacleto diz que Francesco deveria tomar pulso e proibir Paola de fazer isso. Inês pergunta para o marido se por acaso ele está querendo que Francesco amarre Paola nos pés da mesa. Anacleto fica resmungando, dizendo que ele não vai falar mais nada. Só que se Paola perder o filho com tanta teimosia, aí que ele quer ver o que vai dar. Inês chama o marido de infeliz, mandando ele bater na boca dele. Anacleto fica com raiva e fala que vai dormir. Francesco volta para a casa de Paola de madrugada. Paola percebe que ele chegou. Ela não estava conseguindo dormir longe dele. Ela fecha os olhos para fingir que estava dormindo. Francesco se aproxima da cama e fica olhando para ela. Luísa e Antônia comentam sobre os cuidados que Janete anda tendo com Josué. Não demora muito para Janete aparecer e perguntar para Luísa se Josué já jantou. Antônia responde por Luísa dizendo que ele jantou e já deve estar dormindo. Luísa pergunta para a patroa se ela vai precisar do Josué. Janete diz que não, mandando elas deixarem Josué descansar. Ela se retira de lá. Antônia fala que ela está notando que Janete está interessada em Josué. Luísa manda ela falar baixo e morder a língua dela para não falar o que não deve. Francesco se deita devagar para não acordar Paola, mas ela se vira rápido chamando ele de meu amor. Francesco pergunta se ela não estava dormindo. Paola diz que não estava dormindo, ela estava esperando por ele, e pergunta se ele quer matá-la de saudades. Francesco deixa claro que veio o mais rápido que pôde. Paola agarra ele, mesmo depois dele ter chegado cansado de uma viagem. Janete observa pela janela que Josué não está conseguindo dormir e está olhando para a rua. Josué está pensativo do lado de fora da casa. Janete fica tendo os pensamentos a respeito de Josué.
Bartolo volta novamente na mansão de Gumercindo e é recebido com um beijão por Leonora. Gumercindo pergunta para Bartolo por que ele sumiu por uns tempos. Bartolo conta que ele conheceu uma família de italianos que mora um pouco longe do sítio dele, e eles já têm uva plantada lá, e eles estão fazendo um vinho maravilhoso. Gumercindo fica surpreso com isso, e Bartolo conta que eles estiveram lá no sítio deles, e deram muitos conselhos para ele, e ainda forneceram para ele mudas das uvas que já estão acostumadas com aquele clima. Leonora fica feliz pela conquista do marido. Bartolo fica muito feliz por ter conhecido gente boa. Gumercindo fica em dúvida se o vinho deles é bom mesmo. E Bartolo fala que é excelente. Ele só não trouxe uma garrafa para ele provar porque na solidão ele bebeu tudo. Leonora acha graça do marido. Francesco briga com Paola, que está indo grávida para a fábrica. Paola se aborrece com ele, deixando claro que ela tem que cuidar do macarrão dela. Francesco diz que ela tem que cuidar do filho deles. Depois que ele nascer, ela cuida do macarrão dela. Paola fica de cara amarrada. E Inês concorda com Francesco e pede para a filha não discutir com ele. Paola não quer ficar em casa sem fazer nada. Inês diz que elas vão ficar esperando ela dar à luz. Francesco concorda com a sogra e Paola repete que ela tem que cuidar do macarrão dela. Francesco fala com um tom alterado que ele não quer ela na fábrica e sim que ela cuide do filho deles. Paola tenta pedir com carinho para ele deixar ela ir na fábrica. Francesco se aborrece com ela e manda ela não discutir com ele. Paola se estressa também, falando que até ontem somente o pai dela tinha falado com ela assim. Só faltava essa. Inês tenta acalmar Francesco pedindo para ele deixar que ela se acalma. Francesco deixa claro para Inês que ele está espantado com a grosseria de Paola. Ele só estava falando para o bem dela e do filho deles. Inês pede para Francesco deixar quieto, que a raiva de Paola vai passar. Francesco sai de casa chateado por causa da briga que ele teve com Paola. Depois ele olha para a janela do quarto deles. E Paola, mesmo com raiva, está lá mandando um beijo para ele. Francesco faz com a mão que está segurando o beijo dela. E depois colocando ele em direção ao coração, sorrindo feliz da vida. Damião está muito feliz e se dando bem morando com Naná e Antenor. Augusto chama os fazendeiros de café para agradecer a eles a ajuda que eles deram votando nele. Cisquinho fala na cara dele que ele não tem que agradecer e sim defender o café quando estiver lá. Augusto deixa claro que ele irá fazer isso. E Cisquinho lembra Augusto que se ele não fizer isso, a eleição não se tem somente uma vez, querendo dizer que ele vai sair se não cumprir o que prometeu. Augusto não gosta muito do que ele falou e deixa claro que ele sabe disso. Cisquinho manda ele continuar com o que ele estava falando, que eles estão lá para escutar ele. Um dos fazendeiros conta que estão faltando mão de obras nas fazendas deles, porque os italianos resolveram voltar para a Itália. O outro fazendeiro também reclama porque perdeu italianos. O outro fala que os italianos são ingratos. Cisquinho quer saber qual foi o acordo que a mulher de Augusto fez com os italianos para que eles não abandonassem os cafezais deles. Augusto olha para Angélica preocupado, e Angélica não está nem um pouco preocupada. Ela olha para Cisquinho contando que ela deu metade da colheita do café para eles não voltarem para a Itália. Cisquinho pergunta se ela tem consciência do problema que ela causou para eles. Angélica se aborrece com o comentário de Cisquinho e fala que o problema ela teria se ela não tivesse quem cuidasse da colheita dela. Ela pede licença porque ela vai cuidar do almoço deles. Augusto fica lá sozinho na sala com os fazendeiros olhando de cara feia para ele. E ele deixa claro que ele não cuida das fazendas dele, e sim da política. Cisquinho olha de cara feia para Augusto. Marco Antônio conta para Francesco que Augusto foi eleito a deputado. Francesco debocha disso, falando que bela porcaria. O senhor não gosta dele por causa da Paola, não é mesmo? Francesco deixa claro que Paola nunca tocou no nome daquele infeliz. Marco Antônio faz questão de lembrar o pai que Paola e Augusto foram amantes. Francesco deixa claro que ele não quer saber dessa história. Marco Antônio, para não brigar, para de falar no assunto. Francesco diz que ele tem muita coisa para fazer. Marco Antônio pergunta para Francesco se ele não vai voltar mesmo a falar com Janete. Francesco diz que não tem tempo a perder com Janete. Marco Antônio defende a mãe, falando que ela está mais tranquila, agora. Ela está aceitando a maluquice que ele fez. Maluquice seria se eu continuasse vivendo com ela e vai cuidar da tua vida.
Rosana sai de casa com Janete e as duas estão indo para a mansão de Gumercindo. Maria do Socorro recebe elas. Janete fala que elas vão fazer compras e pergunta para a mãe de Rosana se ela não quer acompanhar elas. Maria do Socorro agradece às duas, mas ela está indisposta e também ela não tem nada para comprar. Janete não gosta do tom de Maria do Socorro ao dizer que não tem nada para comprar e pede para Rosana não insistir com a mãe dela e a chama para elas irem embora. Mariana aparece na sala. Janete fecha a cara na hora vendo ela. Mariana se aproxima olhando séria para Janete. Ela olha com ódio para Mariana. Maria do Socorro gosta de provocar a nojenta da Janete. E Mariana é educada ao perguntar para Janete se ela está bem. Janete mostra quem ela é, chamando Mariana de infeliz e perguntando o que ela está fazendo lá. Maria do Socorro deixa claro que Mariana está trabalhando para ela. Rosana tenta fazer com que a mãe não deixe Mariana trabalhando lá por causa de Janete. Maria do Socorro fala que ela estava precisando de ajuda na casa. Janete deixa claro que ela está considerando isso uma ofensa, em ela ter essa infeliz ao serviço dela. Maria do Socorro fala que Mariana não tem nada que a impedisse de trabalhar com eles. Mariana olha séria para Janete, e Janete se faz de preocupada, dizendo que Mariana roubou o neto dela como se fosse o filho dela, e chama Mariana de louca. Maria do Socorro dá voz a Mariana para ela falar. Mariana pergunta para Janete se ela quer o neto dela de volta. Janete finge na frente de Maria do Socorro que ela quer o Francesquinho de volta e ainda o chama de infeliz. Mariana diz que aquele infeliz está no orfanato da Santa Casa junto com outros infelizes. Janete pergunta se ela o abandonou lá. Rosana percebe que está dando confusão e Mariana diz que só levou o menino de volta para a Santa Casa depois dele ser rejeitado na casa dela.